Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Já nascemos no céu. Que coisa maravilhosa, né? Você não vai para o céu espiritualmente falando. Você já nasceu no céu. Vamos entender esse conceito? Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Preciosa igreja do Senhor, povo santo e amado, mais do que vencedores, portadores do Espírito Santo de Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais, guiados pelo Espírito do Senhor. Meus amados, esse é mais um estudo da série Já Nascemos, né? Nós temos uma playlist em nosso canal no YouTube com vários estudos com este tema, né? Já nascemos. E esse Já Nascemos aponta sempre para uma bênção espiritual, algo que o Senhor nos concedeu pela graça, no qual já nascemos, ou com o qual já nascemos. Então, já estudamos, por exemplo, já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos novas criaturas, já nascemos imortais, e por aí vai. O tema de hoje é esse, já nascemos no céu. Mas como assim, irmão Cristiano, já nascemos no céu, se nós estamos aqui na terra fisicamente? É porque é no sentido espiritual que nós estamos falando. Espiritualmente, como nós já nascemos depois de toda a obra do Senhor consumada, então nós já nascemos no céu espiritualmente. Veja, espiritualmente nós não fomos levados para o céu. Nós já nascemos lá. Já nascemos com céu e terra ligados espiritualmente. Isso, claro, para os filhos de Deus, tá, gente? Isso que eu falo é concernente aos filhos de Deus, aqueles eleitos do Senhor, os filhos da salvação, né, os que pertencem à vida eterna, que, pela misericórdia de Deus, é o nosso caso. Então nós já nascemos com céu e terra ligados espiritualmente. Nós já vamos ler isso aqui, tá? Na palavra do Senhor. Estou dando só uma introdução rápida aqui para você entender o conceito. Nós já nascemos depois da salvação consumada, já nascemos depois da vinda de Cristo. Opa, peraí, irmão Cristiano, agora você foi longe demais. Como assim nós nascemos depois da vinda de Cristo? Jesus não vai voltar no futuro? Pois é, abençoados, esse é um dos pontos que nós defendemos aqui, veementemente, já há muitos anos, de que a escatologia bíblica já se cumpriu. Veja, a princípio parece realmente uma loucura. As pessoas, elas entram em contato com a gente, algumas quando se deparam com essa afirmação nossa, né? E entram em contato, comentam no YouTube, mandam um e-mail para a gente, dizendo, isso é loucura, irmão, como assim e tal, mas está acontecendo tanta coisa no mundo. Ué, gente, sempre aconteceu muita coisa no mundo e sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer muitas coisas no mundo. Isso não significa que Jesus vai voltar no futuro, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou no futuro distante. Não, tudo já foi consumado. É possível, irmão Cristiano, verificarmos isto biblicamente? Sim, é possível. Antes de você taxar qualquer coisa, tá, que você ouve neste sentido, de heresia, esse cara é doido, não sei o quê, eu sempre digo isso. Antes disso, amado, tenha uma atitude adulta. Irmão Cristiano, o que seria ter uma atitude adulta? É uma atitude, é um posicionamento de você buscar informações. Porque a atitude infantil neste sentido é essa de, heresia, esse cara é um diabo, esse cara não sei o quê, quer desviar as pessoas da verdade. Porque isso é atitude infantil. Agora, a atitude adulta é, mesmo que você não concorde, mesmo que a princípio pareça loucura, você buscar informações. Ora, eu vou verificar por que esse irmão está falando isso. Por que ele diz que tudo já foi consumado, inclusive a parousia de Jesus, que foi a segunda vinda dele, foi consumada? Como assim? Mas e os registros históricos? Como é que eu não vejo as consequências disso?
na verdade existe, né? Obviamente existem as consequências disso, existem registros históricos, existe tudo. Busque informações, amados. Vejam bem, eu vou deixar na descrição deste vídeo, quem está pela gravação, você vai encontrar na descrição a nossa playlist sobre escatologia consumada. É uma playlist que tem diversos estudos sobre a escatologia consumada. Nessa playlist você vai encontrar vários temas explicando em detalhes esta questão da parousia já consumada, da vinda de Cristo consumada, inclusive o ano que foi consumado, que foi no ano 70 depois de Cristo. Veja, não é 1970, não é a nossa era não, tá? Foi lá no início, no primeiro século, antes do primeiro século da era cristã, foi no ano 70. Tem toda a informação, biblicamente, tudo muito bem destrinchado para você entender e você se libertar, consequentemente, né, dessa visão futurista. Olha, Jesus vai voltar, a marca da besta, o chip, e porque o Covid, e porque a guerra, e porque... Gente, e essas coisas que acontecem no mundo fazem parte da história da humanidade. Essa fase que estamos vivendo agora é só mais uma fase da história da humanidade. Essa fase vai passar e outras coisas no futuro virão. Mas isso não significa que a escatologia bíblica ainda vai se cumprir. Muito bem, tendo esse entendimento, partindo desta premissa, nós vamos raciocinar que se Jesus já voltou, logo todas as coisas se consumaram, nós já nascemos com toda a obra dele consumada. Inclusive, nós temos um estudo também, que eu vou deixar na descrição do vídeo, na gravação, os 3 atos da salvação. Você vai entender que os 3 atos da salvação foram a manifestação de Jesus como homem, o seu nascimento, né, no ventre de Maria, depois a sua morte e ressurreição, que nós reputamos como um evento só, morte e ressurreição, e a sua vinda no ano 70. Esses 3 atos configuram a provisão de Deus para a salvação. Essa provisão foi dividida nesses 3 atos. Nascimento de Jesus, morte e ressurreição e a sua vinda no ano 70. Nós já nascemos depois de tudo isso, depois do 3º ato da salvação, inclusive. Então nós já nascemos com toda a obra consumada, nós já nascemos com toda a graça estabelecida, a graça esta que é eterna. A graça é um pacto eterno, tá? Há quem diga que a graça acabou, não existe isso, a graça é eterna. Inclusive já estudamos isso aqui também. Tá? Aliás, eu vou deixar também na descrição do vídeo, se você quiser assistir, esse estudo sobre a graça eterna, para você entender que a graça não acabou, ela é um pacto eterno. O novo pacto ele é novo para sempre. Percebe? Esse é um conceito maravilhoso. Tá? Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Então, gente, estude. Nós estamos deixando na descrição do vídeo aí para vocês, que estão pela gravação, justamente para vocês estudarem. Separem um tempo aí, invistam. Veja, vocês não vão estar perdendo tempo. Vocês vão estar investindo um tempo maravilhoso no crescimento de vocês. Nesse caso, então, se já nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos com todas as bênçãos espirituais, já nascemos com tudo em nossas vidas. Nesse caso, eu posso afirmar que espiritualmente eu já nasci no céu. Você também. Todos nós que somos filhos de Deus, todos nós que somos da boa semente, todos nós que pertencemos à vida eterna, já nascemos espiritualmente no céu. Então, quando você nasceu aqui na terra fisicamente, e você recebeu de Deus a sua alma, que é a sua vida, espiritualmente você já estava ligado ao paraíso, já no céu. Então, espiritualmente, você não vai para o céu. Você já está lá. Percebe? Nós vamos do ponto de vista da alma, que será restaurada e habitará o paraíso com um corpo glorificado. Se você pensar do ponto de vista da alma, aí é outra coisa, porque a alma está nessa vida atual. A nossa alma, ela está tendo essa experiência de vida material e terrena. Quando este corpo voltar para o pó, que o lugar dele é o pó, a nossa alma seguirá viva no paraíso. Nós também temos uma playlist sobre a alma. Se você quiser entender sobre a eternidade da alma dos filhos de Deus, também vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist sobre a eternidade da alma, tá?
Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, então, né, sobre a alma, de repente ouviu alguém por aí dizer que a alma do Filho de Deus morre, essas teorias ficam circulando por aí, né? Se você já ouviu isso e quiser entender claramente que a alma dos filhos de Deus, as almas, né, dos filhos de Deus são eternas, elas não morrem, porque não faz sentido nenhum isso aí, já que nós temos a vida eterna, tá? Se você quiser entender isso, assista aos vídeos da nossa playlist sobre a eternidade da alma. Muito bem. Então, do ponto de vista da alma, claro que nós vamos para o paraíso neste sentido, porque vamos habitar em um corpo de glória no paraíso, assim como somos triúnicos. Irmão Cristiano, o que é ser triúnico? Nós somos formados de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Tá? É uma tricotomia, por assim dizer, né? Então somos triúnicos aqui. Temos a matéria, que é o corpo, temos a alma, que é a nossa vida, e que nela contém sentimentos, etc., e espírito. Somos seres espirituais. Também já vamos ver isso aqui na palavra. Tá? Assim como somos triúnicos aqui na terra fisicamente, seremos triúnicos no paraíso, porque esta é a nossa condição, sermos triúnicos. Só que no paraíso é uma outra condição. A alma será restaurada de todos os sentimentos humanos, de toda a negatividade, de tudo aquilo que a carne atribui para a alma. Obviamente a alma será restaurada disso, porque carne e sangue e as consequências da carne e do sangue, claro, não podem adentrar o paraíso, então a alma passará por uma restauração e há promessa na palavra para isso. E também, claro, seguiremos espirituais no paraíso, triúnicos aqui e triúnicos lá. Mas, amados, vejam, do ponto de vista espiritual, eu vou repetir, nós já estamos no paraíso. Do ponto de vista da alma, vamos habitar no paraíso com a nossa alma restaurada num corpo glorificado, juntamente com o Espírito. Nós estaremos unidos e seremos triúnicos, como somos aqui, como eu já falei. Tá? Só que do ponto de vista do Espírito, nós já estamos no céu, já nascemos lá. Então, quando você nasceu fisicamente aqui na terra, recebeu uma alma de Deus, você já veio para cá com o seu espírito ligado ao paraíso. Isso é tremendo. Vamos entender isso aí, abençoado, do ponto de vista da Bíblia, né? Vamos caminhar nesse conhecimento aí. Então, o que nós vimos aqui no primeiro versículo foi o seguinte: a nossa cidade está nos céus. Quando você lê que a sua cidade, a sua pátria, tem algumas versões em português que aparece, em vez de cidade, aparece a palavra pátria, né? Que no caso tem o mesmo sentido, que é o seu local de origem, se você for pensar bem. Né? Porque quando Paulo fala a nossa cidade está nos céus, ele não está falando só do destino dos filhos de Deus. Porque nesse período aqui, eles ainda não estavam no paraíso. Eles estavam num período de transição. Eu já vou falar disso com mais detalhes. Então ele está falando do destino, sim. Mas existem 2 informações aqui. Quando ele diz a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, ele não está falando só do destino. Ele está falando também da origem. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Porque, gente, a sua pátria, a sua cidade é onde você nasce. Eu sempre digo isso. Né? Então você tem uma pátria? Tem, fisicamente. Por exemplo, nós aqui, ou a maioria de nós, né? A maioria é formada de brasileiros. Então eu sou brasileiro, minha esposa também é brasileira, por exemplo. Então a nossa pátria, fisicamente, humanamente, é o Brasil, porque nascemos fisicamente aqui. Vocês percebem? Mas espiritualmente não. A nossa pátria é celestial, porque nós nascemos espiritualmente no céu. Nós viemos do céu espiritualmente, nesse sentido. Habitar um corpo de carne, mas não estando desligados do paraíso. Percebe? Nosso espírito veio habitar num corpo de carne pela vontade de Deus. Recebeu esse corpo, a alma, que é a vida humana, só que nosso espírito seguiu ligado ao paraíso, porque ele está lá. Já nascemos depois de toda a obra consumada. Então nós não vamos espiritualmente para o céu. Já nascemos lá. E você vai entender isso perfeitamente, tá? Então aqui nós vemos o Paulo falar do destino, né? A nossa cidade está nos céus, esperamos o Salvador. Eles estavam ainda esperando. Vocês percebem? Eles estavam vivendo um momento de esperança ainda.
Eu já vou explicar esse conceito também do momento de esperança. Já vou explicar com mais detalhes. Então, como eles estavam vivendo um momento de esperança, então eles estavam esperando a salvação. Por isso ele fala, de onde esperamos o Salvador. Gente, ele já veio, a salvação já foi consumada. Como eu falei, tem um estudo, vou deixar na descrição do vídeo aí, sobre os 3 atos da salvação. O terceiro ato, que foi o último ato da salvação, já se cumpriu. A salvação já foi consumada. Tudo já foi consumado. Tá? Só que nesse período aqui, eles estavam ainda, como eu disse, num período de esperança. Estavam aguardando ainda a salvação se concretizar. A provisão, observe bem, a provisão da salvação já tinha sido feita. Né? São 3 atos. O segundo ato foi a provisão. Foi a morte e a ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu para aniquilar o pecado. Ressuscitou para trazer justiça, como diz a palavra. Então, o segundo ato foi a propiciação para que essa salvação se tornasse uma realidade. Mas faltava, nesse período aqui da igreja primitiva, nesse período em que a carta aqui fora escrita, faltava ainda a manifestação do terceiro ato. Por isso ele disse, esperamos o Salvador vir, esperamos a sua vinda. Hoje nós não esperamos mais. O Salvador já se manifestou, a salvação já veio, o reino já veio. O Senhor Jesus veio no ano 70 trazer juízo sobre Jerusalém, sobre Israel. Havia uma palavra, né, de juízo sobre Israel, que Israel passaria por esse juízo. E Jesus, como Messias, veio para trazer espada, para trazer juízo sobre Israel. Esse foi o aspecto visível da vinda de Cristo. Só que houve um aspecto invisível, que foi o aspecto do reino. Porque na vinda dele veio o juízo e veio também o reino. Então, aqui nessa ocasião, eles ainda estavam esperando o Senhor. Nós não estamos esperando mais. Ele já veio. Agora, a informação que tem aqui, então, é que a cidade do povo de Deus são os céus, ou é o céu, né? O terceiro céu, no caso. É a nossa pátria. Por quê? Porque o nosso destino é morar lá. Já estamos espiritualmente, depois estaremos triunicamente, como eu falei agora há pouco. Então, é o nosso destino? É. Mas é também a origem, espiritualmente falando. Porque a sua cidade é onde você nasce. Percebe? Olha só que interessante o Paulo falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e 48. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Vejam só. Aqui Jesus fala dos 2 Adões. O primeiro Adão, que foi Adão de fato, né? E o segundo Adão, que foi Jesus. Tá? O primeiro homem, o primeiro Adão, era do pó da terra. Observe aqui o detalhe. O Paulo está falando de quê? Ele está falando da origem. Olha só. A origem do primeiro homem foi o pó da terra. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, Adão, assim como os demais filhos da perdição, a origem é apenas terrena. Eles são matéria, carne e alma vivente. Esse é um ponto muito importante para se entender, amados. O evangelho da graça. É você entender que os filhos da perdição, a má semente, não possuem espírito. Espírito é um atributo divino. Só quem é filho do céu é espiritual. Percebe? Os da perdição são carne e alma vivente. Assim como Adão. Tá? Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão, a morte entrou no mundo por meio de Adão, a condenação veio por meio de Adão. Ele foi o primeiro Adão. E ele era o quê? Do pó da terra. A origem de Adão e de todos os filhos da perdição, chamados filhos da perdição, né? Os vasos de desonra, cabritos, e por aí vai. Existem muitas designações na Bíblia, né? Eles têm origem apenas terrena, ou seja, eles não vieram, eles não nasceram espiritualmente no céu. Então, o primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, que no caso o segundo Adão, que foi Jesus, do céu. Perceba a diferença. Um tem origem terrena e apenas terrena. O segundo, Jesus, ele teve carne e sangue. Jesus participou da natureza adâmica? De certa forma, sim, ele participou. Porque ele nasceu como ser humano nesse mundo. Ainda que tenha havido no nascimento de Jesus um aspecto espiritual, de milagre, mas ele nasceu do ventre de Maria como ser humano. Só que Jesus, ele tinha origem celestial. Percebeu o que o apóstolo falou aqui? Então, o primeiro homem era só do pó da terra, origem apenas terrena, era da terra. O segundo homem, apesar de ter também
esse aspecto humano, ele era do céu. Agora, observe o 48. É interessante. Os que são da terra, aí Paulo já está falando de quem? Daqueles que são descendentes. Perceberam? Daqueles que são, entre aspas, filhos desse homem da terra. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Perceberam? Eles não têm origem celestial. Vamos lá, o 47 diz o quê? O primeiro homem, ele era da terra. A origem dele é terrena, material e alma vivente, porque a alma é vida. E o segundo homem, que foi Jesus no caso, que se manifestou como ser humano, apesar de Jesus ter tido a natureza humana, a origem dele era celestial. Agora observe, os que são da terra, ou seja, os que têm origem na terra apenas, são semelhantes ao homem terreno, ao primeiro homem. Os que são do céu, opa! Então quer dizer que existem pessoas que são do céu? Claro, são os filhos de Deus, os filhos da salvação. Esses são semelhantes ao homem celestial. Percebeu o raciocínio do apóstolo Paulo? Então, os filhos da salvação, chamados eleitos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, eles foram escolhidos por quê? Porque foram conhecidos por Deus espiritualmente antes da fundação do mundo. É o nosso caso, tá? É o nosso caso. Somos filhos do eterno, filhos da salvação. Esses são semelhantes ao homem do céu, que no caso foi Jesus. Percebeu? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós temos a mesma origem que Jesus. Nós temos a matéria? Temos. Temos ainda a natureza e a imagem do primeiro homem? Temos. Mas nós somos da terra? Não. Esse é o ponto. Veja, ter a imagem da terra não é ser da terra. Percebe? Porque Jesus teve a imagem do terreno, mas ele era do céu. É o nosso caso. Nós temos a imagem do terreno? Temos. Somos da terra? Não. Nós estamos passando pela vida terrena, pela permissão de Deus, né? Estamos passando por essa experiência terrena, mas nós não somos da terra. A nossa pátria é o céu, ou seja, nós nascemos espiritualmente no céu e viemos habitar num corpo de carne aqui na terra. Vocês estão percebendo o ponto? Então, assim como os da perdição, que era o caso do primeiro homem, né? Eram apenas terrenos, só tinham origem terrena e alma vivente, nós, além de termos a matéria e termos alma vivente, termos vida, temos também o espírito, que é o elemento celestial. Então veja bem, amados, antes da cruz, principalmente, os filhos do Senhor estavam mortos, não só à mercê da morte da alma, né, como nós já estudamos muitas vezes aqui, eles estavam à mercê da morte da alma, ou seja, quando o pó voltava para o pó, a alma morria e ia dormir, como eles usam, né? É até um eufemismo que se usa, né? Os que dormiram em Cristo, como diz na palavra. Na verdade, eles morreram, foram para a não existência. A alma foi para o local chamado local dos mortos, o Hades, e o pó voltou para o pó, porque o lugar do pó é o pó mesmo, né? A nossa carne, o lugar dela é o pó. Mas a alma não poderia ir para a morte, não a dos filhos de Deus. Da perdição, sim, a morte pertence a eles, mas não aos filhos da salvação. Porém, por causa do pecado, por causa de tudo que Adão fez, e contaminou toda a humanidade, como já estudamos aqui muitas vezes, então mesmo os filhos da salvação estavam à mercê da morte. Eles eram como os da perdição. Entende? Então, o que acontece? Eles estavam à mercê da morte, da alma, né? Ou seja, a alma estava nas mãos da morte. Quando o pó voltava para o pó, a alma ia para o chamado Hades, né? Como nós chamamos também de não existência. E também os espíritos estavam mortos. Mas, irmão cristiano, espírito morre, veja, gente, no mesmo sentido da alma, não. Tá? Espírito, na verdade, não morre, não existe na Bíblia. Eu, pelo menos, desconheço. Eu desconheço. Se há, eu desconheço, sinceramente. Tá? Alguma informação de espírito morrendo. Espírito é eterno, ele é do céu, percebe? É eterno. Então não morre, mas o sentido de morte espiritual que nós dizemos é porque os filhos de Deus, por serem filhos da salvação, claro que eles tinham o espírito, mas esse espírito, antes da cruz, por causa do pecado, da maldição, da lei, aquela coisa toda, eles estavam inoperantes.
Eu costumo usar esse termo aqui para tentar explicar isso. Por que inoperante? Ele não atuava por causa do pecado. Então, o Espírito habitava no Filho de Deus? Claro que habitava, mas como não havia Espírito Santo, e como eles estavam debaixo do pecado, então o Espírito não podia influenciá-los positivamente. Porque o Espírito é um elemento celestial, percebe? Ele é algo positivo, o Espírito é um elemento divino. Vamos dizer assim, a parte de Deus. Eu até costumo brincar e dizer que é o DNA de Deus em nós. Só que antes da cruz ele não podia atuar, por causa do pecado. Então eles estavam mortos. Não que o Espírito estivesse literalmente morto. Não que o Espírito tivesse ido para o Hades. Não. Quando o corpo morria, a alma ia para o Hades, o pó ia para o pó e o Espírito voltava para Deus. Nós já vamos ver isso aqui já na palavra. Tá? Então, o que o Senhor Jesus fez? Quando Jesus morreu e ressuscitou, primeiro ele trouxe vida a esse Espírito que estava inoperante. O que nós entendemos como a primeira ressurreição. A palavra fala de duas ressurreições, né? Então, a primeira nós entendemos que foi ressurreição espiritual. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, os espíritos que estavam mortos, entre aspas, ou seja, inoperantes por causa do pecado, eles foram vivificados. Nesse momento, então, o caminho para que os irmãos fossem levados para o paraíso espiritualmente foi aberto. Isso aconteceu no ano 70. Mas o caminho, as portas foram abertas pela morte e ressurreição de Jesus, porque os espíritos passaram a estar vivos. E passaram a estar aptos, inclusive, para receberem o Espírito Santo, que foi o caso naquela época. O Espírito Santo veio e desceu, né, sobre os filhos de Deus, naquela época, e veio habitar nos espíritos dos filhos de Deus. Por quê? Porque os espíritos foram vivificados. Vamos ver a referência bíblica, Efésios 2:1, depois os versículos 5 e 6. Ele vos vivificou. Observe que Paulo não está falando isso para nós. Irmão Cristiano, nós que nascemos depois então da vinda de Cristo, não fomos vivificados? Não. Porque o nosso espírito nunca esteve inoperante. Isso foi para quem esteve antes da cruz. Vocês viveram antes da cruz? Nós vivemos? Não. Então nosso espírito nunca esteve morto. Ou, no caso, inoperante. Então nós não fomos vivificados. Eles, na época deles, lá da igreja primitiva, foram. Ele, Jesus, portanto, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, evidentemente, é morto espiritualmente, porque eles estavam vivos na carne, eles estavam vivos materialmente. Tá? Só que Paulo falou o seguinte, olha, vocês estavam mortos, vocês estavam vivos materialmente, mas estavam mortos no espírito. Estavam à mercê da morte da alma e o espírito estava inoperante. Mas o Senhor trouxe vida para esse espírito que estava morto. Está vendo? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos pecados e delitos. O Senhor, ao ressuscitar, trouxe vida. Versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos nos vossos delitos, espiritualmente mortos, vos vivificou juntamente com Cristo. Está vendo? Jesus ressuscitou. Então houve a primeira ressurreição, foi espiritual. A segunda foi no ano 70. Nós estudamos na semana passada, inclusive. Né? A ressurreição definitiva, que foi a segunda ressurreição, a libertação da segunda morte. Isso aconteceu em 70, mas a primeira foi espiritual, quando Jesus ressuscitou. Tá? Então ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Observe, gente, que essa ressurreição foi espiritual. Repito, a definitiva foi em 70. Mas aqui está falando de uma ressurreição espiritual. Ele nos ressuscitou, ele nos trouxe vida em nosso espírito, juntamente com ele, e nos fez assentar, olha só, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. O Paulo está dizendo o seguinte, o Senhor Jesus, ao nos ressuscitar, ele propiciou com que nós sejamos assentados em lugares celestiais. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu no ano 70. Quando o reino veio, os filhos de Deus foram assentados espiritualmente em lugares celestiais. Mas, irmão Cristiano, Paulo parece estar falando aqui como algo já consumado. Sim, amados, mas veja bem, existe um conceito chamado, como eu acabei de falar agora há pouco no início, o conceito da salvação em esperança, ou do período que eles estavam, que era um período de esperança. Por isso Paulo falou, olha, nós estamos aqui, nós estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam ainda antes da consumação da salvação. Como eu disse,
a provisão da salvação já tinha sido dada. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Mas a conclusão da salvação veio no ano 70, na vinda do reino. Então, quando Paulo fala que o Senhor nos assentou em lugares celestiais, ele fala até profeticamente. Por quê? Porque ele está falando em esperança. Ou seja, o Senhor propiciou, o caminho já está aberto. A graça já foi inaugurada, mas nós temos que passar por um período de transição, porque ainda falta Jesus voltar. Faltava, no caso, naquela época. Vamos entender esse conceito de esperança, de salvação em esperança? Já lemos algumas vezes, mas claro, vamos relembrar agora. Romanos 8, 24. Observem bem. Para quem nunca viu isso, né, é bom você ter isso em mente. Porque em esperança fomos salvos. Pegou? Ou seja, gente, a salvação já foi propiciada. Ou seja, o caminho para a salvação já foi aberto. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, ele já nos deu o seu Espírito. Mas nós estamos ainda esperando a salvação. Aí você vai perguntar assim, irmão Cristiano, por que eles estavam esperando a salvação se Jesus já havia morrido e ressuscitado? Porque, gente, mesmo com a morte e ressurreição de Jesus, aqueles irmãos ainda estavam à mercê da morte. Ou seja, morte da alma. Então, mesmo quem viveu o período de transição da ressurreição de Jesus até o ano 70, aqueles irmãos ainda estavam nas mãos da morte. Ou seja, se a carne deles voltasse para o pó, a alma passaria por aquela terrível experiência de morrer e de ficar presa no Hades, na morte, na não existência. Vocês estão entendendo o ponto? Então, eles estavam salvos, mas em esperança, porque a salvação não tinha sido consumada. A salvação tinha sido propiciada. Entende? Jesus morreu e ressuscitou. Então ele deu a provisão, mas faltava o período de transição, faltava o terceiro ato, faltava a vinda do reino para que a salvação fosse concretizada. Vocês estão entendendo? Entenderam o ponto aí do que é salvação em esperança? Perceberam? Em esperança fomos salvos. Em esperança. Então, eles já tinham ciência de que pertenciam à salvação. Eles tinham ciência de que viveriam para sempre, mas eles também tinham ciência que estavam num período transitório. Então, por isso era um período de esperança, era um período transitório. Faltava o terceiro ato da salvação, faltava a vinda do reino. Então, veja, eles foram vivificados no Espírito. Antes da cruz, o Espírito estava morto, inoperante. Né? Na morte e ressurreição de Jesus, o Espírito foi ressuscitado, foi vivificado. Então eles passaram a ter vida espiritual. E isso, claro, abriu o caminho para que o Espírito Santo do Senhor viesse habitar nos espíritos deles. Percebe? Só que eles estavam ainda em esperança. Entenderam o conceito, né? Vamos continuar então. Então, quando, irmão Cristiano, que eles foram assentados em lugares celestiais? Foi no ano 70. Mas, irmão Cristiano, no período de transição, eles já não tinham o Espírito Santo? Sim. Eles tinham o Espírito Santo. O Espírito já havia descido para habitar neles. Só que o Espírito veio no sentido de selo. Porque, veja bem, amados, vamos lá. Na igreja primitiva, o Espírito Santo ele tinha duas incumbências, vamos dizer assim. O Espírito Santo servia para guiar o povo. O Paulo disse, né, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então o Espírito era um guia, como ele é até hoje para nós. Só que, além de guia, o Espírito Santo também era o selo para o dia da redenção. Então eles estavam selados. Irmão Cristiano, hoje nós somos selados para o dia da redenção? Não. O Espírito Santo para nós hoje não é um selo para o dia da redenção, porque o dia da redenção já passou. Entende? Foi na vinda de Cristo no ano 70. Então, nós não somos selados para a redenção. Não, já nascemos redimidos, justos, salvos, enfim. O Espírito Santo para nós hoje, ele é um guia. Porque se nós somos filhos de Deus nós somos guiados pelo Espírito. Perceberam o ponto? Naquela época, o Espírito, então, tinha essas duas incumbências. Guiar o povo de Deus, os filhos do Senhor, e selá-los para o dia da redenção, que foi no ano 70. Para nós hoje, o Espírito Santo não é um selo para a redenção. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, sempre será
o nosso guia. Então, eles tinham o Espírito Santo? Sim, o Espírito já vinha descido. Mas veja bem, eles só foram levados a se assentarem em lugares celestiais no ano 70. Então, primeiro o Espírito veio ao encontro deles. Percebe? Veja bem, amados, o casamento com o Senhor Jesus, as bodas, né, como diz, o casamento do Senhor, foi na vinda dele. Tá? Tem uma metáfora interessante do casamento, que naquela época os casamentos, principalmente na experiência judaica, né, o casamento tinha aquele conceito. Primeiro havia um contrato entre as famílias, observe bem esse detalhe. Havia um contrato, vamos dizer assim, um acordo, né, dos pais ali, o pai do rapaz, o pai da moça, né? Então havia um casamento familiar, entre aspas, vamos dizer assim. Então havia um acordo, olha, meu filho vai se casar com a sua filha e tudo mais. Aí passava-se um tempo, né? Então havia esse acordo. Depois de um tempo, quando chegava no dia do casamento, o noivo ia buscar a noiva. Então ele ia de encontro à noiva. E depois ele levaria a noiva para o casamento. Eram 3 atos, né? O acordo das famílias, né? A combinação ali do casamento, era combinado, era assim, né, gente? Fazia parte da cultura daquela época. Depois o noivo vinha para buscar a noiva e conduzi-la até o casamento. Metaforicamente foi o que aconteceu. Houve o acordo, entre aspas, o pacto, né? Que foi Jesus que fez na cruz o pacto. Depois Jesus veio buscar, ou veio de encontro à noiva, que metaforicamente foi a descida do Espírito de Cristo na igreja, para no ano 70 levar a noiva para o casamento. Percebeu a metáfora do casamento? Então as bodas com o Senhor Jesus, o casamento, que muitos dizem que vai acontecer ainda, que a igreja ainda vai se casar com Jesus, claro que não, já somos casados com Ele. Tá? Isso foi no ano 70, só que antes disso, o noivo veio ao encontro da noiva em sua casa. Ou seja, o Espírito Santo veio encontrar-se com a igreja. Só que eles só foram levados para o casamento no ano 70. Percebeu a metáfora? Entenda bem isso. Então, quando que eles foram assentados em lugares celestiais? No ano 70. Só que antes do ano 70, o noivo veio de encontro à noiva. Foi o Espírito Santo vindo habitar no seu povo. Ficou claro isso? Está muito claro, né? Então, o Espírito Santo, ele foi o guia e foi também o selo para o dia da redenção. Observe aqui, Efésios 4:30, nova versão internacional. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo tinha a função de guiar o povo de Deus, mas também de selá-los para a redenção. Redenção esta que já se cumpriu, obviamente. Tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença da nossa experiência, irmão Cristiano, para a experiência da igreja primitiva? A igreja primitiva nasceu ainda debaixo do pecado, nasceram ainda sem a justiça, nasceram em condenação, nasceram debaixo da lei, nasceram à mercê da morte. Aí o Senhor Jesus veio fazer a obra de salvação. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e ele voltou no ano 70. Até o ano 70, os irmãos estavam à mercê da morte, no caso, as almas deles estavam à mercê da morte e eles estavam em esperança. Somos salvos? Somos, mas ainda em esperança. Aí Paulo falou, fomos assentados em lugares celestiais. Ele fala como algo consumado, mas só foi no reino de Deus que se consumou de fato. Então Paulo fala em esperança. E a nossa experiência, já que nós estamos depois de 70? É justamente isso. Nós não fomos assentados em lugares celestiais. Nós já nascemos em lugares celestiais. Percebe a diferença de experiência? Então, aquela igreja, aqueles irmãos, eles nasceram antes da cruz, né? E antes do ano 70, claro. Então, nasceram em toda aquela condição de pecado, toda aquela maldição, o chamado Império das Trevas, né? Eles nasceram no Império das Trevas e viveram toda aquela transição da lei para a graça, de maldição para a bênção, de perdição para a salvação. E aí no ano 70 eles foram definitivamente assentados em lugares celestiais. Eles foram levados para o paraíso porque se casaram com Cristo. Vocês estão entendendo? Eles se casaram no ano 70. Nós já nascemos casados com Ele. Mas eles lá não. Eles viveram a transição. E aí se casaram com o Senhor no ano 70. As bodas se cumpriram ali na vinda de Cristo. Então a diferença é que nós não passamos por esse processo. Nós já nascemos casados com Cristo. Nós já nascemos em lugares celestiais. Eles foram assentados. E a diferença é interessante.
Antes da cruz, até mesmo antes do ano 70, inclusive, o espírito só voltava para Deus com a morte do corpo. Não é o que diz lá em Eclesiastes? A gente já vai ler isso aí. No ano 70, não. Quem esteve vivo e se manteve vivo no ano 70, ou seja, quem não havia morrido antes da vinda de Cristo, foi levado espiritualmente para o paraíso, mesmo em vida. Muito interessante isso, né? Mas vou repetir. Antes do ano 70, o espírito só voltava para Deus quando o corpo morria. O corpo ia para o pó, a alma ia para o Hades e o espírito voltava para Deus. No ano 70, não. Mesmo os irmãos que estiveram vivos naquela ocasião, eles foram levados espiritualmente. O espírito foi para o paraíso, mesmo eles estando vivos ainda. Tá? Então, amados, você vai pensar assim, mas, abençoado irmão Cristiano, como é que pode hoje nós pensarmos, né, que nós estamos assentados em lugares celestiais, se estamos aqui na terra fisicamente? É aquilo que eu falei no início. O Senhor Jesus, nos atos de salvação, ele reconciliou o céu e a terra. Percebe? Então, para nós, filhos de Deus, céu e terra são uma realidade só. É tremendo isso. Veja, quando o reino de Deus veio, quando Jesus veio, ele trouxe o reino dele. O reino dele habita dentro de nós. É muito importante vocês entenderem isso. O reino não virá. Ele já veio. E se ele veio, céu e terra são uma realidade só. Para os filhos de Deus, espiritualmente. Esses que nós lemos no início, que são os celestiais, que a nossa pátria é o céu. Pois é. Aí você vai dizer, mas como se nós estamos fisicamente na terra? Porque céu e terra foram unidos. Para nós, então, filhos de Deus, céu e terra são uma só realidade. Observem bem aí, ó, Mateus 6,10. Sabemos que Mateus 6,10 é a chamada e famosa oração do Pai Nosso. É uma oração profética, né? Não faz sentido nenhum hoje você ficar orando o Pai Nosso. É uma oração profética que já se cumpriu. Olha o que Jesus disse. Venha o teu reino. Esse é um dos pedidos da chamada oração do Pai Nosso. Eu te pergunto, amado, se o reino já veio, e nós sabemos que já veio, qual é o sentido de você pedir o reino hoje? Percebeu o ponto? Compreendeu, né? As pessoas vivem aí rezando o Pai Nosso. Qual é a lógica disso? O reino já veio, eu vou pedir o reino dele, se já veio. Eu não posso pedir o que já foi dado. O reino já foi dado. Então essa oração de Jesus, que ele ensinou, era uma oração profética, já se cumpriu. Venha o teu reino, já veio. Agora veja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pegou? Céu e terra, uma realidade só. A vontade de Deus no céu e na terra, unidos. Pegou, né? Venha o teu reino. Com a vinda do reino, a sua vontade estará no céu e na terra. Pegou? Céu e terra são um só, para nós, filhos de Deus, e espiritualmente falando. Por isso que nós, estando fisicamente aqui, tendo essa vida terrena atual, nós podemos dizer que estamos no céu. Porque estamos espiritualmente lá. Céu e terra, para nós, espiritualmente falando, são uma só realidade. Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer, olha aí, convergir em Cristo todas as coisas. O que é convergir? Convergir é reunir, é estar junto. É reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Percebeu? Céu e terra convergidos, unidos em Cristo. Amados, isso aqui é uma revelação tremenda. Se o céu e a terra estão unidos em Cristo, então eu, você, todos nós que somos filhos de Deus, já estamos no céu. Só que ainda estamos apenas espiritualmente. Então eu vou repetir, nós não fomos assentados em lugares celestiais. Os que foram assentados em lugares celestiais foram aqueles irmãos que viveram a transição. Então eles foram vivificados no Espírito que estava morto, receberam o Espírito Santo, né, que foi o noivo vindo de encontro à sua noiva, foi a descida do Espírito, e no ano 70 houve o casamento.
Então, no ano 70, eles foram levados espiritualmente ao paraíso. Quem estava vivo, né? Obviamente. Por que eu digo isso? Por quê? Porque quem estava morto, amado, já ressuscitou com o corpo glorificado e, claro, com o espírito. Os irmãos que morreram antes da vinda do Senhor, então, estavam aguardando serem arrebatados da morte. Então, eles foram retirados da mão da morte, já habitando num corpo de glória e, claro, com o seu espírito vivificado para sempre. Mas quem se manteve vivo no ano 70, obviamente não ressuscitou, porque estava vivo, mas o seu espírito foi levado, porque o casamento aconteceu, vocês percebem? As bodas foram no ano 70. Então, como eu falei agora há pouco, antes da cruz, o espírito só era levado para Deus quando a carne voltava para o pó. A alma morria, ia para o Hades e o espírito voltava para Deus. No ano 70, isso acabou, porque a morte acabou. E quem esteve vivo naquela ocasião foi levado, mesmo ainda vivo, foi levado espiritualmente ao paraíso, porque o casamento aconteceu. Observe Eclesiastes 12:7. É um clássico, né, dos estudos aí da escatologia consumada e sobre a alma também. E o pó volte à terra, e a alma está subentendida aqui, porque a alma e corpo estavam como estão hoje intimamente ligados. Hoje a nossa alma está ligada ao corpo material. No futuro, no paraíso, ela estará ligada ao corpo celestial, corpo glorificado. Tá? E o pó volte à terra como era, consequentemente a alma ia para o Hades, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebeu como acontecia? Note que Eclesiastes é antes da cruz, é Antigo Pacto. Já no Antigo Pacto, o espírito voltava para Deus, mas só quando a pessoa morria. Na carne, né? Ela morria na carne, a alma ia para o Hades e o espírito voltava para Deus. No ano 70 isso acabou. Mesmo quem esteve vivo ali, foi levado para o paraíso para se assentar em lugar celestial. Nós já nascemos em lugares celestiais. Entende? Espiritualmente, você já nasceu no céu. Então, você não vai para o céu no sentido espiritual. Você já está lá. Percebeu? Que maravilha. Não é bom saber disso? É bom saber que eu estou no céu, amado. E que futuramente estarei vivo triunicamente. Mas hoje eu já estou ligado ao céu. O meu espírito já habita em mim e habita lá. Porque o céu está dentro de mim, dentro de você. Não foi o que Jesus falou? O reino de Deus estará dentro de vocês. E já está. Então, espiritualmente, nós já estamos no paraíso. O reino já veio. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, já foi feito. Céu e terra já se uniram. E aí houve o cumprimento da palavra do Senhor. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ah, Cristiano, está no futuro. Claro, amado, aqui é Antigo Pacto, é uma palavra profética. Nós já estamos em lugares celestiais, percebeu? Já estamos escondidos com Cristo. Olha o que Paulo disse em Colossenses 3:3. Porque já estás mortos, do ponto de vista da carne, né? A carne já morreu, o Senhor matou a carne na cruz, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, amados, vejam bem, nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Percebeu a maravilha disso? Você é um habitante do céu, meu irmão. As pessoas da religião, infelizmente, né, vivem lutando para irem para o céu, tentarem, né? Eu estou tentando ir para o céu, Cristiano França. Eu estou lutando aqui, jejuando, pagando preço, sobe monte, frequenta templo de pedra, toma santa ceia, batiza na água, faz campanha, passa óleo, porque ela quer ir para o céu. Ela não sabe que ela, sendo filha de Deus, ela já está lá. Essa é uma informação maravilhosa. Nós já estamos no esconderijo do Altíssimo, espiritualmente. Estaremos triunicamente? Sim, após esta vida material, seguiremos no paraíso triunicamente. Mas já estamos lá do ponto de vista do Espírito. Essa é uma informação maravilhosa. Nós já estamos no reino do Senhor. Já habitamos lá porque Ele habita em nós. Você não foi levado ou você não vai para o céu do ponto de vista do Espírito. Você já está lá. E quando sairmos desta vida terrena e seguirmos vivos, porque não vamos morrer, o que morre é o pó, né? Biologicamente apenas.
Biologicamente, esse corpo, que é uma matéria, para de funcionar e vai para o pó. Só que nós seguiremos vivos. E no paraíso, amado irmão, amada irmã, a glória do Senhor será manifestada poderosamente em nossas vidas. Por quê? Porque habitaremos num corpo glorificado. Hoje ainda habitamos em um corpo de imundície. Ainda habitamos em um corpo adâmico, um resquício do primeiro homem, né? Ainda temos essa imagem, como Paulo disse, a imagem do que é terreno. Só que nós não somos terrenos, nós somos do céu. Nós somos celestiais. A nossa pátria é lá, não é aqui. E espiritualmente já estamos em nossa pátria. E quando esse pó voltar para o pó, seguiremos vivos na nossa pátria verdadeira, glorificados. Uma glória tremenda que em nós há de ser revelada no paraíso e que nós já temos, hein? Observe isso, nós já temos essa glória. Só que ela só será vista e experimentada no paraíso, porque essa glória não é para essa vida terrena. Mas essa glória já está aqui dentro de mim, dentro de você. A glória do Senhor já está aqui, já somos glorificados lá no Espírito. O corpo de glória já está aqui, já foi providenciado, tudo já foi providenciado. Mas como essa glória não é para essa vida atual, então nós só vamos experimentá-la no paraíso. E eu encerro com Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que palavra. Amados, repito, já temos esta glória. Já fomos glorificados, já nascemos glorificados. Estudamos isto recentemente. Vocês vão encontrar esse estudo aí na playlist de Já Nascemos. Já nascemos com essa glória. Mas, repito, ela só vai ser revelada no paraíso porque ela não pertence a esse mundo material. É simples assim. Mas a glória nós já temos. Tudo já foi consumado pelo Senhor, já temos tudo. Nada nos falta. Percebe? Por isso eu posso afirmar categoricamente, nós não vamos espiritualmente para o céu. Nós já estamos lá. Você já habita o céu e o céu habita em você. Céu e terra são uma só realidade. E aí, quando passar essa vida atual, seguiremos vivos no paraíso, que é a nossa verdadeira pátria.